Como encontrar graça no meio da angústia? Está aí uma pergunta que vou lhe dizer, não é muito fácil de ser respondida muitas vezes. Abra a sua Bíblia e agora eu peço a você que, por favor, abra em João, no Evangelho de João, capítulo 9, nós vamos ler do versículo 1 ao 9. Então, João 9, se você não está com a sua Bíblia diante de si, olha, faz toda a diferença, vai lá correndo no seu quarto, vai lá, pega a sua Bíblia, traz aí para o seu colo, coloca aí diante de você, Evangelho de João, capítulo 9, nós vamos ler uma parte deste episódio que foi tão marcante, de Jesus curando um cego de nascença, um homem que não sabia, por ser de nascença, é claro, não sabia diferenciar cores, não sabia o que era o verde de uma floresta, não sabia o que era, como era cristalina a água que corria da rocha, o que poderia estar diante de si no mar. E diz a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 9, a partir do primeiro versículo, o seguinte: enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou seus pais? Ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. O homem dizia: sou eu. Que cura, que experiência fantástica. Há um poema de Carlos Drummond de Andrade, e eu acabei escrevendo particularidades desse poema. Eu gosto muito de ler Carlos Drummond de Andrade, e há um poema dele que diz: havia uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho havia uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho havia uma pedra, ou tinha uma pedra. Imagina, meu querido e querida, a angústia da gente perceber uma pedra no meio do caminho. Eu acho que na vida todos nós encontramos certas pedras no meio do caminho. Pedras que às vezes nos impedem de continuar, pedras que nos fazem parar e trabalhá-las. E eu atrevo-me a dizer que aquele cego, ou esse cego que foi fruto aqui da nossa leitura, ele tinha no seu caminho uma imensa pedra. E ao contrário do que muita gente possa imaginar, a pedra no meio do caminho, a pedra no caminho desse cego, não era propriamente a sua dificuldade de ver ou a sua impossibilidade de enxergar, mas é que
a maior cegueira estava naqueles que estavam ao seu entorno, ao seu redor. Ele era um homem invisível. Ninguém observava a presença daquele homem. Os vizinhos e os que antes conheciam, diz aí o versículo 8, o conheciam de vista, perguntavam: não é este aquele que ficava lá? Uns diziam que era, outros diziam que não era. Imagina a angústia e o sofrimento desse homem que fazia parte do cenário. Ele fazia parte do caminho de muita gente, mas ninguém prestava atenção nele. Quem sabe até o via como uma pedra no meio do caminho, porque precisavam tirar alguma esmola, alguma coisa, alguma ajuda e dar àquele homem. Mas a angústia e o sofrimento desse homem, sua dificuldade, não promoviam nada ao seu entorno. Continuava uma pedra. Qual é a angústia que a gente passa? Quais são os problemas que propriamente a gente enfrenta? Que há sofrimentos, por exemplo, há angústias nas quais passamos que são oriundas, são fruto das nossas escolhas, fruto na vida, e a gente vai entendendo como isso sendo como consequência, estando diante da gente como consequência da própria vida, das coisas que a gente vai, das escolhas que fazemos. Mas quando o sofrimento chega, a angústia chega e a gente não sabe a sua origem, a gente só quer entender a origem daquele sofrimento, seja de pessoas que dizem: eu só dei amor, só dei atenção e carinho e recebi traição. Eu só me dediquei e olha o que recebo. Daqueles que perguntam: que mal eu fiz? Eu mereço receber ou sentir essa dor, passar por essa aflição, e a gente só quer entender o porquê do sofrimento, o porquê das angústias. Os discípulos não eram diferentes nisso, e por isso perguntaram a Jesus: quem pecou, ele ou seus pais? A gente só quer entender. Eles queriam se situar no mundo. Não são diferentes, não eram diferentes nem de mim, nem de você, querido e querida. A gente quer se situar no mundo. E nesse cenário trágico que muitas vezes a angústia nos leva, que os sofrimentos nos levam, que as crises nas quais enfrentamos na vida nos levam, quais são os sinais da graça de Deus no meio de todo esse caminho? Onde eu encontro e como buscar os sinais da graça de Deus no meio do caminho? Esse deve ser, que eu já adianto para você, um exercício contínuo da igreja. Buscar os sinais da graça de Deus no meio do caminho. Mas nesse texto que a gente leu aqui, propriamente sobre a cura desse cego de nascença, desse homem que não sabemos aqui o seu nome, vemos depois no relato dos seus pais, um homem que foi perseguido até por ser abençoado. Mas qual foi o primeiro sinal da graça de Deus na vida dele? Está lá no versículo 1. Vamos ler? Versículo 1 do capítulo 9, vamos ler novamente. Diz: enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. O primeiro sinal da graça de Deus, querido e querida, é o sinal do acaso. Às vezes eu não sei se você tem essa impressão, a mim me dá de forma bastante forte essa impressão, que às vezes a vida corre frouxa. Não temos controle de absolutamente nada. Quando se tropeça, quando se é traído, quando se adoece, quando se entristece, quando se deprime, quando se decepciona. Quando vejo, por exemplo,
um pai sepultando seu filho e a dor da perda. E se eu visse aquele cego, eu provavelmente me sentiria com este desconforto. Olhando para o cego, eu só buscaria entender por quê. Me reportando ao poema de Carlos Drummond de Andrade, que fala que no meio do caminho havia uma pedra, o poeta, ele observava a pedra, a sua dificuldade no meio do caminho. Mas encontrar os sinais da graça de Deus no meio do acaso é algo que não cabe a todos, mas cabe aos filhos de Deus. Diz a Bíblia que enquanto Jesus caminhava, ou seja, no meio do caminho do Mestre, no meio do caminho tinha um cego de nascença. Foi o acaso propriamente aquele encontro? Eu botei o acaso por uma provocação aqui, apenas. Esse é o primeiro sinal da graça de Deus, é que Cristo tem autoridade sobre todos os caminhos. E por onde ele passa, ao encontrar a pedra, ele não foge dela. Porque para Jesus o cego não era uma pedra. Para os demais era um móvel, era um objeto que fazia parte já de tudo aquilo que estava à sua volta, da volta dessas pessoas. Mas para Jesus não. Para Jesus, aquele cego não fazia parte da paisagem. Ele era alguém que Jesus buscava. Mas eu vejo que, às vezes, mesmo na minha impressão de que a vida corre frouxa e ao acaso, Cristo nos lembra, ou a mim propriamente, me lembra sempre, que o seu caminho passa por mim. Que o caminho de Cristo agora passa pela sua casa, pelo seu lar. Aquele encontro de Jesus com o cego poderia ser tudo, mas não o acaso no sentido do acaso. O cego nem imaginava, quando acordou naquele dia, que o Mestre passaria por aquele caminho. Você nem imagina o que Cristo deseja fazer com você nessa noite. E quem sabe se a minha mensagem chega até você no momento de luta, no momento de crise, no momento de dor e angústia, e você não sabe ou não está conseguindo lidar com ela. Saiba você, querido, que sua vida e o seu coração fazem parte do caminho de Cristo. Ele passou por aquele caminho desejando abençoar aquele cego. Ele não sabia, mas Jesus sabia. Deixe-me só tomar um golinho de água aqui, por favor. Eu não ofereço a vocês, porque eu sei que aí diante de você, se você está em casa, você tem a sua água, né? Qual é o outro sinal que eu posso buscar aqui com você a respeito da graça de Deus na vida daquele homem? Vamos mergulhar de novo aqui na palavra. No versículo 2 diz o seguinte: os discípulos de Jesus e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Você sabe qual é o sinal aqui da graça de Deus? É o sinal do desconhecimento. O questionamento dos discípulos era uma tentativa de entender o drama da existência humana, de entender as dores do homem, suas angústias, seu sofrimento. Nós não entendemos muitas vezes o que se passa com a gente, nossas dores ou os problemas que enfrentamos ou passamos.
Quem sabe você conheça pessoas que dizem assim, a qual você diz assim, fulana de tal não merecia passar por isso, ou fulano não merecia isso que aconteceu a ele. E a gente só quer entender os dramas da existência humana. Mas para a gente entender esse drama, ou para a gente compreender esse caminho, a gente precisa mergulhar na palavra. Porque todo ser humano é assim, vai buscar sentido em alguma coisa. Buscamos respostas, buscamos os porquês. Parece que a gente volta à infância, e aqueles que são pais e mães aqui sabem muito bem quando seus filhos eram pequeninos e querendo entender o mundo que os rodeava, sempre perguntavam: por que isso acontece? Mas por quê? Como é que é aquele processo? E a criança vai se desenvolvendo, construindo sua ideia de mundo através dessas respostas, dos porquês. E os discípulos estavam, de alguma maneira, também retornando a este ponto, perguntando a Jesus: quem pecou, ele ou seus pais? Eles não poderiam entender aquilo que até aquele momento eles não conheciam. Por isso é que é o sinal do desconhecimento. Na vivência deles, ou na vivência deles, de todos aqueles discípulos, a compreensão do sofrimento era sempre fruto de um pecado que era individual. E aí o questionamento não era se era o pecado ou não, mas era quem pecou, ele ou seus pais. Se era o pecado dele ou se era o pecado dele, do cego, ou dos seus pais. Então, o entendimento de mundo dos discípulos era que a explicação da dor e do sofrimento vinha propriamente do pecado. E aí Jesus chega na sua resposta. Está aqui no versículo 3, Jesus diz: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Jesus chama os discípulos, e no meio daquela ignorância, desculpe-me aqui a expressão, daquele desconhecimento do fato, Jesus apresenta uma terceira via. E a graça de Deus, meu querido e querida, é sempre uma terceira via que Deus nos apresenta para aqueles que são alvos dela. E se você, filho do Deus vivo, se você creu no Senhor Jesus, saiba, meu querido e querida, que Cristo apresenta para você hoje uma terceira via para que você entenda o sentido das suas angústias e do seu sofrimento, das crises nas quais você passa, daquilo que nós sequer encontramos respostas, mas nós nos abrigamos nessa terceira via, de que não apenas Cristo tem o domínio, ou que tem a autoridade no caminho, mas que a culpa propriamente não é minha nem do outro, que Cristo trouxe à história, que culminasse nesse momento que estamos vivendo agora, para sermos cheios e abençoados, para que se manifeste em nós a glória de Deus, para que possamos experimentar o vivenciar a graça do Senhor. Então, não busque sentido apenas perguntando quem pecou, porque se a gente continua com essa ideia, a gente vai achar sempre que nós somos os responsáveis também por construir a salvação. Nós seremos sempre os responsáveis por pagar a salvação. Mas não é tudo pela graça. Porque culpados todos nós somos. Encontrados em falta, todos nós somos. Não há inocente, mas a graça de Deus nos alcançou. No meio da nossa escuridão,
no meio do caminho, a graça de Deus nos envolveu. E eu acabei dando aqui aos irmãos um spoiler do terceiro sinal, o terceiro e último, né? Sinal aqui da graça de Deus. Está nos versículos 4 e 5, Jesus falando, é necessário, versículos 4 e 5, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo, disse Jesus. E o terceiro sinal da graça de Deus na nossa vida é o sinal da escuridão. Jesus fala aqui a diferença entre dia e noite. A obra e o entendimento da vida, segundo a palavra de Deus nos informa, só ocorrem de maneira satisfatória à luz do dia. Por isso, Cristo disse, eu sou a luz do mundo. Somente a luz do poder e do alcance da abrangência de Cristo podemos entender o sentido das angústias nas quais passamos. Cristo é a luz da igreja. A luz não somos nós não promovemos luz, por isso eu devo encontrar esse sinal da graça de Deus mesmo estando na escuridão. Porque nós fomos encontrados na escuridão, não conhecíamos a luz, vivíamos nessa escuridão. Os versículos 6 e 7 me mostram aqui 3 atitudes daquele cego. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra. Depois de falar tudo isso, versículo 6 diz que ele cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego, vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Ele foi cego e voltou vendo. 3 atitudes. Foi, lavou-se e voltou. Isso não é só uma questão de obediência, é uma questão de fé. Não é se você ter fé, se você tiver fé, você será abençoado ou receberá toda a luz, receberá todo o milagre que você espera. Não posso dizer isso porque o Deus que nós servimos também é soberano na sua vontade. E eu não sei qual é o momento que ele vai passar pelo caminho. Eu não sei o que vai fazer. Mas Deus nunca passa pela nossa vida sem deixar uma marca. Cristo nunca efetua em nós uma transformação sem deixar uma marca perene, uma marca contínua. Jesus não nos salvou, não nos tirou da escuridão para que a gente continuasse voltando para ela. Não. O cego foi cego e voltou vendo. Não só porque obedeceu, mas também porque creu. Eu não sei o drama no qual, é claro, você passa. Mas creia em mim, que a graça de Deus agora envolve e te alcança. De que a sua vida, nesse exato momento, faz parte do caminho de Cristo. E você não é uma pedra. Você não faz parte da paisagem. Você é alguém que Cristo quer transformar. Para aquelas pessoas que estavam naquela cidade, aquele cego fazia parte da paisagem. Mas para Jesus ele destoava.
Para Jesus, ele era a pessoa a quem Deus queria transformar. Você não é alguém um anônimo, uma pessoa invisível aos olhos de Deus. Não. Deus deseja alcançar você nessa noite. Essa é a minha palavra, por isso falei de graça no meio da angústia. Na quarta-feira, eu vou falar aqui com os irmãos de segurança no meio da tempestade. Porque ficar seguro, quando tudo está seguro, é uma coisa. Quando você se sente seguro, é uma coisa. Mas no meio da tempestade, quando as coisas parecem que não vão continuar, é muito complicado. Como não só se sentir, mas estar seguro no meio da tempestade. Isso a gente vai deixar para quarta-feira. Eu convido todos aqui, desde já, a retornarem aqui a esse mesmo canal, essa mesma plataforma que você está, na quarta às 19h30. Tá bom, queridos?